Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, cara, se dessa tua passagem pelo Candomblé, da onde é a sua família, qual é a tradição, o nome do seu zelador, como você se dá, como é essa adaptação toda. Atualmente, né, eu vim da raiz do Engenho Velho, né, e atualmente agora eu estou numa família de Oxumaré, né, atualmente eu estou com o Babá Bruno, tio Molu, inclusive papai, beijinho pro senhor. Então tu é parente da sua amiga. Isso aí, provavelmente sim. Então estamos todos em casa. Né, ele era filho do falecido Pai Bira do Oxóssi. Hoje em dia, né, ele mudou eu acredito, eu não sei como é que vai ficar, não sei nem se eu posso falar, né, pai? Enfim, ele tá com o pai Antônio Marechal, que é Efon, mas eu não tenho certeza se vai trocar as águas ou não, como vai ficar ainda essa questão, porque ele ainda não tá liberado 100% ainda do luto dele. Entendi perfeitamente. Faleceu há pouco tempo, então, caso, o vô de santo, né? E aí, no caso, tá dando seguimento, ainda porque o Efon é religião iorubá também. Também é, né? Acaba tendo essa miscigenação cultural religiosa que a gente estava comentando agora há pouco, né? Mas eu Cássia, continuo com o meu pai de santo, né? Ele recolocou meus ibais no local que tinha necessidade de ser colocados, né? Uma história muito longa com relação ao que aconteceu comigo. Colocou tudo no local, é uma mão muito próspera, inclusive, para minha vida, né? Jagum é um orixá que está sempre muito presente na minha vida, ele trouxe Jagum para minha vida, então existe uma Cássia antes e uma Cássia depois, que colocou as coisinhas no seu lugar, essas coisinhas direitinho, como tinham que ser. E o que ele fala dessa sua expressão hoje em dia como TikTok, como influencer, cara? Ele gosta, ele fala, minha filha, toma cuidado, pega no seu pé, como isso funciona? Cara, eu vou falar pra vocês, o meu pai, ele é um anjo. Ah lá, eu gostei do amigo da amiga, até com a sua cabeça, teu filho. O meu, tá ali. Por que ele perguntou isso? Poxa, mas olha, eu vou falar pra você, o meu pai, ele é maravilhoso. O meu pai até pra brigar comigo, ele briga, mas ele dá aquela volta, mas ele não briga, sabe? Aquele pai... Preocupação de paizão. Ele é muito amoroso. Mas ele fala, minha filha, se alguém falar que vai jogar um fubá, me avisa, que vai ser fubá trocado. Eu nem sei se posso falar isso, mas enfim. Não sei se posso falar, mas falei. Não, gente. Enfim. Ele vai deixar bater. Que pai que deixa bater no filho claro de braço cruzado? Exatamente. Então, assim... Mas já tomou? Já tomou? Já tomei muito fubá na internet por falar o que eu penso. Inclusive, eu não tinha noção completa quando eu entrei na internet, gente, que uma pessoa queimava a outra porque a outra tá crescendo na internet, ou porque não gosta, ou porque achou que se acha demais. Teve uma zeladora de santo, inclusive, que tenta ser famosa. Falou, quando eu encontrar ela, eu vou colocar ela no lugar dela. Eu não sabia. A pessoa me encontrou, regalou aqueles... Eu falei, eu sou... Eu fui um dos primeiros, não sou o primeiro, não sou, graças a Deus, não sou, mas eu fui um dos primeiros babalaôs a mostrar muita cara no TikTok, né? Uhum. Mas eu fui muito apedrejado. Você não tem noção. Não, imagino. Sabe onde eles estão agora? Tudo no TikTok. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso. Tudo a mesma coisa. Exatamente. Não, e eu não tinha noção de que eles mandavam, gente, camburuco mesmo, de preparar, colocar teu nome lá e tal, e pegar. E teve uma vez que meu pai falou, minha filha, isso daí tá vindo de alguém que tá vindo de rede social, e aí acabou chegando um áudio, que sempre chega o áudio, gente. O áudio sempre chega. Utilize um áudio de 1 segundo, senão vocês vão ser pego. Se não for pego na mesa de jogo do meu pai, vai ser pego no Zap. E aí chegou, eu falei, o quê? Ela falou que ia fazer isso quando me encontrasse, estava fazendo camburucu pra mim. Quando me viu, ela quis ir embora, ela tinha que ter sustentado pra gente. Pois é. Meu Deus do céu, ia virar o vendaval. Bom, Cássia, tu tem quantos anos atualmente? Ai, gente, eu tenho que falar a minha idade. Aproximadamente. 34, vou fazer 34 esse ano. É uma menina ainda. Como é que foi essa adaptação? Você começou muito cedo na religião africanista, em Umbanda. Como é que foi sua adolescência, cara? Dava vontade de fugir, pensou em largar, ficou doida? Cara, só com a responsabilidade? Exatamente. Ela teve filha lá. Exatamente, foi muito complicado, né? Porque às vezes você quer viver aquela tua juventude, mas você tá ali preso porque, por exemplo, a Dona Sete Encruzilhadas, ela é muito viva na minha vida. E quando eu falo assim, muito viva na minha vida, é dela mandar a cor, desculpa a expressão, a cor da calcinha que eu vou usar hoje e do que eu vou fazer amanhã. Então, tinham coisas que eu queria fazer, que ela simplesmente falava, não, isso daqui não. Mas assim, eu vou falar pra você, se não fosse essa mulher, eu não sei se eu ainda tava aqui.
pelo meio que eu convivia e pelas pessoas que eu tinha próximas. Apanhou muito? Apanhei um pouquinho. Mas eu apanhei. Rapaz, eu apanhei mais quando eu tava mais velha, do que quando eu tava mais nova. Porque quando eu tava mais nova, eu tinha consciência, né? Que minha tia falava muito, menina, brinca. Aí ia pro baile e tava lá a mulher de saia na estrada, na esquina. Então, vamos lá. Teve uma vez que aconteceu assim. Ai, vamos. Eu falei, gente, não vou, porque eu morro de medo de morrer de gente. Minha mãe não sabe onde é que eu tô. E se eu falar que eu tô indo pra lá, minha mãe não vai, né? Pois é. Fui uma vez. Aí chegou lá naquela época, Salgueiro, o Caldeirão. Eu falei, o Caldeirão. Mas era numa parte baixa da comunidade, né? Então não tinha a presença do que normalmente tem dentro de bairros de comunidade. Aí eu falei, ai, gente, que legal, pá. Ela só deixou recado, não quero que vá. Se for, vai ter um problema comigo. Fui na segunda. Quando chegou na segunda, eu tinha uns cabelão, né? Esse daqui é colocado. Tinha uns cabelão, o rapaz passou com um negocinho. Pocahontas, eu já fiquei nervosa. Eu falei, não é Pocahontas, não, quero ir embora. Falei, fui embora. Mas não foi suficiente. Na terceira, estava eu lá, belíssima, né? E aí, de repente, vamos dar um minuto de silêncio, que uma pessoa faleceu. E olha, meu filho, eu nem sei como é que eu cheguei em casa, mas cheguei ralada demais. Ela virou e falou, trouxe para poder mostrar. Não vá, nunca mais, porque não é um local próspero para você estar. Né? Ela sempre foi muito regrada com isso, inclusive com homens que eu me relaciono. Não quero que você se relacione com homens que usem arma, seja um policial, um policial militar, nada disso. E engraçado, sabe o que é? É que a minha filhada Janaína, ela é Oiekundia, onde o Duque fala que não pode mexer com arma. Ela está perguntando isso que você está falando. Ela acabou de fazer uma pergunta relacionada ao que você está falando. Né? Tem uma coisa pra já tem alguma situação ou determinação que a dona Sete questionou ou pensou em você não fazer e você faz sempre? Então, consegue sempre, né? Não, eu sempre segui essa questão dela falar sobre com quem eu me relacionar, né? Do mais, ela não se importa falar assim, só tem que ser negão, não tem nada disso. É só essa questão de se relacionar com homens que sejam portadores de arma. Isso ela não aceita de nenhuma forma, nem que façam utilização de droga também, não dá pra mim. Eu acho que a 11ª pergunta já está respondida. É? Quem foi a primeira força espiritual a tomar sua cabeça e se identificar? Sou eu, e quem manda em você sou eu. Foi ela. Boa noite, moço. Cheguei. E isso já com 6 aninhos, como tu falou? Foi ela, mas também só veio do recado dela e depois ficou muito tempo sem vir. Com 6 anos? Dona Sete? Sim. Depois ela ficou muito tempo sem vir, porque ela, né, queria beber, ela queria fumar e, lógico, ninguém vai dar uma bebida nem um cigarro para uma criança na cidade. Então não vou ficar aqui. Ter a idade correta para isso. Mas logo quando ela chegou, ela foi exigido naquele tempo, né? Era um tempo em que para você estar incorporado, você tinha que passar por algumas ritualísticas para poder provar que estava incorporado, né? Hoje em dia, isso é previsto em lei como tortura, como, enfim. Mas foi passado por tudo isso, né? Para poder ver se estava ali mesmo o negócio, né? E aí teve o teste. Teve um testinho no fogo e no vidro. Eita! Com quantos aninhos? 6 anos. Como a gira veio para dar o recado, então você tinha que provar que era ela, né? Antigamente dava ponto, cantava ponto, chegava ponto, fazia teste. Tem um ponto que é muito antigo, foi justamente ela que trouxe. Depois, eu já mais velha, quando ela veio, ela cantou. Eu sou péssima com ritmo, tá, gente? Era assim. Ai, que vida, a minha morte foi uma morte sofrida. Foram 7 apunhaladas no meio de uma esquina. Eles me arrastaram para o meio da multidão. Me atiraram pedras sem dó nem compaixão. Depois de apedrejada, fui para lá na Calunga. Eles me jogaram dentro de uma cova funda. Dentro dessa cova tinham 17 punhais, rosas brancas de montão. E lá na Calunga eu fiz macumba pra tudo que é lado. Mas eu sou Dona Sete e assim virei diabo. Ai, que vida. Então, eu canto muito mal. Você não cantou mal, não. Teve interessante, com 6 aninhos, teve toda essa manifestação da Pombagira te trazer ponto, porque hoje em dia a Pombagira chega pra beber, bota chapéu, bota bolsa, salto alto, de carruagem a jato agora. Elas pintam, né?
É bem legal. E os pontos que elas puxam são uma vulgaridade, que são até desnecessárias, porque eu não sei. Tem coisas que eu também não concordo. E é bem legal, é uma coisa curiosa, isso é curiosidade minha. Eu tava entrando na tua rede social para pegar as fotos para fazer Não, eu tentei pegar foto, que essa não manda foto. Não manda foto, não. Tá proibida por Exu. Julinho, olhos da Xé. Vamos fazer nosso book, minha filha, para colocar aqui. Aí, o que acontece? Vamos lá. Uma coisa bem interessante que eu estava pesquisando é que eu vi que a sua pombogira, ela fica muito com criança no colo. Muito. E é muito raro. Tem muita pombogira que quando vê criança, sai, não gosta e tal. E eu percebi, não vi uma foto só, eu vi algumas fotos. Várias fotos. E aí, me criou uma curiosidade bem legal em qual a relação que a Dona Sete, na sua vida, tem com essa questão com as crianças, porque é muito raro você ver uma pombogira com criança. Com criança, né? Isso. Então, a Dona Sete, inclusive, a primeira vez que eu vi um registro dela com uma criança, eu também fiquei surpresa, porque eu falei assim, tá com uma criança no colo? Sim, porque não é de costume, né? Não é algo que a gente vê muito recorrente. E aí, o que acontece? Existia uma amiga, hoje ela era uma cliente, ela virou uma grande amiga, né? Eu a amo demais, inclusive, que ela queria muito engravidar e a Dona Sete ajudou ela nesse processo, e foi uma gravidez muito complicada. E aí a Dona Sete falou para ela, olha, eu vou te ajudar, mas já saiba que isso daí vai ser um cavalinho, é o cavalinho dela. Inclusive, no outro dia, a Malu teve lá na casa, né? Pegou as coisas da Dona Sete, botou Dona Sete, as pulseiras, botou tudo. Eu falei, gente, a criança sai mexendo. Não foi? Tem vídeo ainda, meu filho, não tem, né, mais o vídeo da Malu. A Dona Sete, ela já chega lá, a Dona Sete. E é justamente uma das crianças que tá é uma criancinha bem pequenininha que tá na foto do TikTok, né? Eu falei, gente, Dona Sete com uma criança. Eu falei, também fiquei surpresa. Mas depois disso eu vi outros registros e aí eu pedi que perguntassem por que ela não tem essa trava, né, entre aspas, com outras crianças. E a resposta foi que se são as crianças que vão dar prosseguimento ao culto religioso, o porquê não incluí-las nesse aconchego, nessa aproximação com Exu e Pombogira? Porque quando a gente faz esse afastamento, a gente está demonizando e está demonstrando para eles que eles não são bem-vindos. Quando, na verdade, eles são a continuidade, né? Eles são os herdeiros de tudo isso. Parabéns. Então, eles têm que ser inclusos, sim. Lógico, tem algumas questões que a criança a gente não vai deixar presente, nem vai manter ali. Não, claro. Até né? que tem bebida, cigarro, exatamente, coisas, mas né? por que não dar um abraço? Realmente eu fiquei... Mas a pombogira não tá só na festa, ali no meio do salão. Exatamente. Tem um momento que ela tá fazendo a macumba dela, o zorô, dando um conselho específico. Então, eu achei muito bacana. Isso me criou uma curiosidade muito grande. Eu queria mesmo saber. Não, é interessante que antigamente também tinha muita questão do cristianismo agregada aos cultos de Umbanda, principalmente essa parte que o pessoal costuma dizer que é de Quimbanda, porque para mim espírito não tem pátria, mas enfim. Bom, aí essa parte do culto de Exu e Pombagira, que é o diabo, que é isso e aquilo e não fica perto, enfim. Bom, é uma coisa que talvez tenha sido umas concepções, né? umas concepções um pouco equivocadas, até preconceituosas. Também, né? Sim. Apesar de que é uma energia que é um pouco mais forte, talvez, para uma criança. Mais densa, Um pouco mais densa, talvez por isso. Não por fazer mal, porque não teria lógica. Algo que nos salva nos fazer mal não tem. Exatamente. E Pombagira, quando fala que vem do inferno, depende de que inferno. Se for inferno cristão, eles não estão lá, não. Não estão lá, não. Também acredito que não. Com certeza não estão. E é o que ela sempre fala, né? Se eu sou boa para poder pegar o seu templo mais importante, que é o seu corpo, por que eu não posso, de repente, estar na sua casa? Porra, falou tudo. De verdade. Pessoal, não, dentro de casa não pode. Tem essas questões. Repete-se de novo. Porque se eu sou boa para estar no seu templo, o templo mais importante da gente é o nosso corpo físico. Se ela pega meu corpo físico, por que ela não pode estar na minha casa? Por que ela não pode ser reverenciada? Por que ela não pode se aproximar dos meus filhos? Boa bochichi, é isso aí. Porque tem gente, eu moro em apartamento, não posso ter pombogira. Vai botar pombogira onde, gente? A pombogira tem que estar dentro do cimentinho no quintal, né? É o que o povo pensa. A famosa casinha de cachorro, né? A famosa casinha de cachorro. Eu acredito que essa questão, há muitos anos atrás, há décadas atrás, inclusive, acontecia claramente pela questão
do preconceito religioso, que naquela época era muito mais severo do que se apresenta agora. Então a gente tem que adaptar essa questão e compreender o que a gente precisa manter e o que a gente não precisa manter, né? Principalmente também eu bato muito na tecla da questão do sincretismo religioso. A gente deve respeitar, sim, os santos católicos, mas, por exemplo, hoje eu não acredito que a Umbanda tenha necessidade de fazer esse sincretismo religioso tão forte como existe, né? Que traz um embranquecimento para dentro da religião muito grande, que então acaba já pode começar a se descontaminar, no caso, né? Como ficaria o Gongá, então, nessa sua visão? Então, no caso, né, a gente sabe que a Umbanda, ela descende de religiões mais próximas das religiões banto do que necessariamente das religiões de Queto, né, do povo lá da Yorubalândia. Tá falando lá de Umbanda? Não, Umbanda. Umbanda. Não, então, ela descende mais de religiões banto. Religiões banto. Por quê? Dentro dessas religiões banto não existia a questão do Congá em si. Né? Então, necessariamente, não é obrigatório que dentro de uma... Agora vão me cancelar, não tem problema, gente, eu não ligo. Não é necessário que dentro de uma casa de Umbanda exista o Congá. Mas se existir essa necessidade, se você quiser colocar esse Congá na sua casa e você quiser enegrecer a sua Umbanda, porque falaram que eu era racista e que eu estava enegrecendo a Umbanda, é incrível. Você está enegrecendo a Umbanda, eu escutei isso, gente. Olha. Você pode fazer um Congá, né, ali se utilizando de imagens de orixás negros. Qual o problema de você colocar uma imagem de um orixá negro? Não tem. Não tem. Eu não entendo. E aí falaram que eu estava enegrecendo a religião. Tem casa de Umbanda que agora não está nem usando mais imagens, já estão fazendo ibás. Complicado. Aí é um pouco... complicado. A Iemanjá lá não era imagem de Iemanjá, nem de Ara, nem de ninguém. Era tipo um Bauri. Tipo um Bauri, aquele vidrinho com as conchinhas. Porque o que acontece? Dentro do culto da Umbanda, né? A Umbanda em si, ela é para cultuar entidades, né? O orixá, ele acabou sendo agregado ali. Então, para a gente prestar um culto, vamos dizer assim, ao orixá com respeito, eu acredito, pelo menos eu, Cássia, que a gente não precisa do sincretismo, mas a gente também não precisa colocar o ibá ali, né, representando, principalmente quando você não é nem iniciado dentro do candomblé para manipular essa energia. Tem uma outra para manipular essa energia, para poder, né? Tem todo o preparo. Você já ouviu falar que agora estão abrindo o fundo da imagem, colocando o cutá de santo dentro da imagem? Já viu isso, né? Provavelmente na montar Exu com o cutá, eles botam dentro. Já ouviu isso? Já ou não já? Não, já ouvi falar, né? Mas isso era há muitos anos atrás que acontecia em casas de candomblé, que não tinha como colocar o ibá e eles utilizavam santos católicos para poder fazer isso. Mas isso, gente, foi no outro século. Chamado Santo do Pauoco. Mas, bom, foi no outro século isso. Estão querendo resgatar, mas de forma terrível. Bom, eu penso o seguinte. Eu penso o seguinte, cara. Eu acho que a Umbanda ela não precisa de nada. Ela por si só se basta. E quando a Umbanda quer se tornar qualquer outra religião, ela corre o risco perder características. A sua identidade cultural completa. De verdade. A gente, porque, como eu tô falando, essa questão do Congá, se você for ver, ela visa muito a questão do orixá, quando na verdade a Umbanda ela é um culto de entidades. A gente tem que ter, sim, um Congá de entidades ali, do Exu, da Pombagira, do Caboclo, do Preto Velho, da criança, né, os cultos anexos que entraram depois da Umbanda, que são o culto de malandro, o culto de cigano, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente também respeitar a forma de culto deles, para que a gente não acabe invalidando e fazendo exatamente o que fizeram com a Umbanda na época do uma IA também de casa de tenda cigana. De Sara, né? Já sabe? Não, eu conheço Sara, gente. Tissara Cigana, é o nome da pessoa. Uma tenda cigana. É Sara ela? É Tissara. Ih, Sara. Tissara... Beijo de Sara. Essa mesmo, de Mesquita. Conheço. Ela vai vir. Tá maravilhosa, maravilhosa. Bom, Cássia, e como é pra você, que é bem velha de santo, pelo que me parece, já tem seu tempo, lidar entre esses dois polos, esses dois mundos, Umbanda e Candomblé? As suas casas ou a sua casa funciona só com Umbanda, você faz coisas de Candomblé, você pretende se tornar Yalorixá de casa aberta e levar isso à frente, você pretende continuar só com Umbanda, o que você pensa? Como vai ser sua vida? Então, vamos lá. Não, que as polêmicas não começaram. Eles estão rindo, porque o que acontece? Isso foi um tema recente, olha lá, eles tinham conversa aqui. Foi um tema recente, né? Na minha casa eu toco Umbanda, né?
E existem algumas pessoas que têm algumas necessidades, por exemplo, de tomar um ebó, de fazer um bori, de fazer alguma ritualística que seja condizente ao candomblé. Então, eu tenho essa autonomia para poder fazer, e caso eu não tenha, eu posso levar na casa do meu pai de santo para que seja realizado. Porém, eu tento não misturar os cultos. Por exemplo, você não vai chegar na minha casa e você vai ver um xerê de orixá no meio de um culto de umbanda. Isso não vai acontecer. A gente tem que respeitar, né? Porque ambas são religiões co-irmãs, mas são diferentes. Cada uma tem sua fundamentação. E com relação a ter casa aberta, né, de candomblé, atualmente, inclusive, recentemente, a dona Sete falou, olha, essa casa aqui, ela é minha. Se ela quiser tocar candomblé, a Oiá vai dar uma casa a ela. Olha,